Olá galera, beleza? Vamos conversar de um tema bastante importante que refere-se aos crimes contra a administração, né? Administração pública, que você sabe que tem uma divisão. Temos crimes praticados por funcionário público contra a administração, artigos 312 ou 326. Crimes praticados por particular contra a administração, 328 a 337. Crimes contra a administração da justiça. Vamos pegar um crime praticado por funcionário público contra a administração, que ele é muito importante. É o crime de peculato que está no artigo 312. Peculato. Muito bem. Em primeiro lugar, você tem de saber que peculato ele só pode ser praticado por funcionário público. Por quê? Porque é um crime próprio. O legislador ele exige uma condição especial do sujeito ativo. É um crime próprio, ser funcionário público. Muito bem. Mas aí você vai fazer uma pergunta. Pô, o particular ele pode responder por peculato? Claro que pode. Se ele aderir à conduta do funcionário público e com ele praticar, ele vai responder por peculato como se funcionário público fosse. Mas onde está isso? No artigo 30, fala da comunicabilidade das circunstâncias. Tudo bem? Senhores, o peculato, ele tem uma divisão. Ele pode ser, no caput ali, ó, apropriação, desvio, parágrafo 1º, peculato furto, parágrafo 2º, peculato culposo. Apropriação, desvio, furto culposo. Vamos ao peculato apropriação. Peculato apropriação, o funcionário tem a posse da coisa, tudo certo? Em razão do cargo e se apropria. Mas eu preciso saber o seguinte: o peculato apropriação é formal ou é material? Ou seja, é formal, consuma-se com a conduta, independe do resultado, ou é material, ou seja, precisa do resultado? É claro que o peculato é crime material, porque não basta a posse, ele tem de inverter o ânimo e agir como se dono fosse da coisa. Se ele não inverter o ânimo e agir como se dono fosse, não caracteriza peculato. Ah, mas é o quê? Pode ser infração administrativa. Já o peculato desvio, ó, que ele tem a posse em razão do cargo, não é isso que falamos? O carteiro tem a posse das correspondências, né? Tudo certo? Isso é muito importante. Agora, já o peculato desvio, senhores, ele dá a coisa desvio, destinação diversa. Ele empresta dinheiro a um amigo, a um parente, por exemplo. Ele está desviando. Nós tivemos o desvio da prova do Enem, das provas do Enem. Peculato desvio. Mas veja bem, senhores, você tem que tomar cuidado, por quê? Porque o funcionário público, ele desvia em proveito próprio ou de outrem. Sabe por quê? Porque se ele desviar em proveito da própria administração, o crime será outro. Qual? 315. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Tá? Peculato apropriação e peculato desvio. Mas o que você não pode confundir, senhores, antes de partirmos do peculato furto do parágrafo 1º, você não pode confundir o peculato de uso. Peculato de uso, senhores, o agente não tem a intenção de inverter o ânimo e agir como se dono fosse da coisa. Peculato de uso é improbidade administrativa. Infração administrativa, senhores. É um ato de improbidade. Tudo certo? Olha só. Está lá na Lei 8429 de 92, artigo 9º, parágrafo 4º. Não há crime se o agente usar serviços ou mão de obra pública. Não há crime se ele usar serviço ou mão de obra pública. Beleza? Você pode dar exemplo? Claro que posso. Senhores, por exemplo, o sujeito da prefeitura, ele pega o trator da prefeitura para cavar um buraco lá na casa dele. Ele está usando o quê? Serviço ou mão de obras pública, não é? Não caracteriza. Caracteriza, ó, ato de improbidade, 8429 de 92. Ele não vai responder. Agora, tem exceção? Tem exceção.
Peculato de uso com relação aos prefeitos caracteriza crime. Ah, mas onde está isso? Está no Decreto-Lei 201 de 1967, senhores. Artigo 1º, inciso 2. Então, peculato, apropriação e desvio. Peculato de uso não é crime, é ato de improbidade. Lei de improbidade, do 429/92, artigo 9º, inciso 4. Usar serviço ou mão de obra. Já o prefeito vai responder, ele não pode. Então, o sujeito, se pegar o trator da prefeitura e cavar a piscina lá, o buraco da piscina, infração administrativa. Agora, o prefeito fez isso, aí é crime, do 201 de 67. Tá? Então, cuidado com isso. Agora, o peculato furto, senhores. O peculato furto é, na verdade, o funcionário público, ele se vale da facilidade para subtrair. Facilidade, esse é o ponto crucial. O funcionário, ele subtrai em proveito próprio ou de terceira pessoa, prevalecente da facilidade que ele tem por ser funcionário. Imagina, um exemplo bem hipotético, é o escrivão de polícia, ele tem a chave do veículo que está apreendido no pátio da delegacia. Na calada da noite, ele tem a chave, ele abre e rapina o quê? O banco do veículo. Tá bem? Isso é peculato furto. Agora, se não tiver facilidade, não caracteriza, senhores. Se não tiver facilidade, dá um exemplo, claro. Um outro funcionário qualquer, ele não tem a mesma facilidade, mas ele pega um taco de beisebol, quebra o vidro do carro e rapina o banco. Legal? Até aqui? Aí é furto. O policial tem livre acesso a um determinado estabelecimento, onde o estabelecimento que armazena as armas da corporação, por exemplo. Ele tem livre acesso, ele entra, rapina a arma. Agora, uma pessoa, um outro funcionário, que não tem livre acesso, ele pula o muro, por exemplo, aí é furto. Tem de ter a facilidade, senhores. Teve uma questão bem interessante, que é a seguinte: um veículo estava estacionado na rua, na verdade, abandonado na rua. A polícia parou a viatura e começou a rapinar as coisas do veículo. Caracteriza peculato furto? Claro que não. Não é facilidade, qualquer pessoa faria isso. Tudo certo? Já o peculato culposo sempre tem um terceiro aí na parada. Tem um terceiro aí na jogada, senhores. Funcionário por culpa concorre para a prática do crime de outro. Ele deixa a gaveta aberta e vai tomar um café. Terceira pessoa rapina. Eu não vou nem entrar na problemática, pessoal, se o crime praticado tem de ser peculato ou pode ser qualquer crime, tá? Prevalece qualquer crime. É a segunda corrente. Então ele não quis, ele esqueceu a gaveta aberta e terceira pessoa rapinou. Peculato culposo. Só que é evidente que você não pode esquecer do parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º que diz, senhores: na hipótese do parágrafo anterior, se a reparação do dano preceder a sentença irrecorrível, extinga a punibilidade. Qual o parágrafo anterior? Peculato culposo. Senhores, no peculato culposo, ou seja, aquele que o funcionário não teve intenção, vamos dar uma chance a ele. Se ele reparar o dano até a sentença irrecorrível ali, ó, antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. O sujeito ele praticou um fato típico, contrário ao direito, é antijurídico, ele é culpável, mas não é punível. Extinguiu a punibilidade. Agora, se ele reparar depois do trânsito em julgado, reduz de metade a pena imposta. Antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Posterior, o trânsito em julgado, após o trânsito em julgado, reduz de metade a pena imposta, isso no peculato culposo. Não esqueça, doloso não. Culposo. Ah, mas eu não posso reparar o dano no peculato culposo? Aí é um outro problema. No peculato doloso, perdão, aí é um outro problema. Peculato doloso você pode aplicar
o artigo 16 do Código Penal, que é arrependimento posterior. Os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, se por ato voluntário ele restituir a coisa ou reparar o dano, até quando? O recebimento da denúncia ou queixa, a pena é diminuída de 1 a 2/3. Mas cuidado, o 312, parágrafo 3º, fala do culposo. A regra é diferente. Se ele reparar o dano até o trânsito em julgado ali, se preceder a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se for posterior, reduz em metade a pena imposta. Posterior ao trânsito em julgado. Tá? Não confunda. Culposo. Beleza, senhores? Então, cuidado com esses detalhes do crime de peculato, apropriação, desvio, furto, culposo, peculato de uso e a exceção do prefeito. Beleza? Então, senhores, até uma próxima. Estudem bastante. Estamos juntos. Valeu, tchau!